Vamos fazer agora um exercício para a gente botar em prática os conhecimentos adquiridos durante as últimas aulas. O exercício fala o seguinte: um móvel com velocidade constante efetua um movimento retilíneo num determinado referencial. Suas posições variam com o tempo conforme os dados mostrados na tabela. E aí, então a gente tem a tabela aí com o tempo em segundos, 0, 1, 2, 3 até 7. E a posição S dada em metros, menos 5, menos 1, 3, 7, 11 e por aí vai. Aí a letra A vai pedir o seguinte para a gente: determine a posição inicial e a velocidade escalar do movimento. Então, a posição inicial, primeiramente, a gente sabe que ela é a posição S quando o tempo é igual a zero. Então, basta ir na tabela e procurar quando o tempo é igual a zero, qual a posição relacionada? Menos 5. Portanto, S0 é igual a menos 5 metros, ou seja, a posição inicial é menos 5 metros. E a velocidade escalar do movimento? A gente sabe que, como ele falou aqui, que as posições variam, na verdade ele falou que a velocidade é constante, lá está aqui falando que a velocidade é constante. O que podemos fazer? A gente pode olhar que cada intervalo de tempo igual, ele percorre uma posição igual. Isso significa ser velocidade constante. Por exemplo, passou um segundo, a posição aumentou de menos 5 para menos 1, ou seja, aumentou 4 metros, certo? Depois passou de menos 1 para 3, aumentou 4 metros de novo, e aqui aumentou um intervalo de tempo igual, que foi 1 segundo. E por aí vai, sempre está aumentando 4 metros. Logo, a gente já poderia olhar e afirmar que a velocidade é 4 metros por segundo, porque a cada 1 segundo aumenta 4 metros. Mas vamos fazer da maneira mais convencional que a gente está acostumado, que é velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Portanto, velocidade média é ΔS, posição final, menos posição inicial. Então, S final menos S0 dividido pelo tempo final menos tempo inicial. E aqui o que acontece? Como a gente tem que a velocidade é constante e ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempo iguais, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar qualquer intervalo de tempo. Então, por exemplo, se eu quiser pegar aqui do 1 até o 4, eu posso fazer. Então, a posição final é a 11, onde ele parou, menos a inicial, que era menos 1. Então, 11 menos menos 1. Dividido pelo tempo final que eu escolhi, que é 4, menos o tempo inicial, que é 1. Portanto, velocidade média é 11 menos menos 1, 12. 4 menos 1, 3. 12 dividido por 3, 4 metros por segundo, que era o que a gente já estava esperando. Beleza? Então, muito fácil essa questão. Letra B pede o seguinte: o movimento é progressivo ou retrógrado? Então, na última aula, a gente aprendeu a classificar o movimento quanto à velocidade, e ele é classificado em progressivo ou retrógrado. Aqui a gente tem que a velocidade é 4 metros por segundo, que é maior do que zero. A gente aprendeu que quando a velocidade é maior do que zero, o movimento é progressivo, isso aí. Então, resposta da letra B, movimento progressivo, porque a velocidade é maior do que zero. Ou seja, a posição ela sempre o quê? A posição ela vai crescer algebricamente com o tempo. Então, são sinônimos a gente falar que ela cresce algebricamente com o tempo ou então falar que a velocidade é positiva.